Que noite maravilhosa na presença de Deus. Não é assim, querido? A religião, ela aprisiona você no lugar de dificuldade. Mas o reino de Deus, ele nos chama para a liberdade. Para a liberdade ele me chamou, ele chamou você, ele predestinou você. Ele santificou você. E ele me chama de amado. Ele disse que eu sou o seu prazer, as suas delícias. Então Deus, ele quer ouvir a minha voz, e Deus quer ouvir a sua voz. Essa é a casa de Deus, uma casa de liberdade. Também não é por força nem por violência. Você não é obrigado a nada. Mas quanto mais sinceridade você tiver, quanto mais desejo você tiver dentro de você, quanto mais Jesus toma conta do seu coração, das suas decisões, do seu dia, mais você é grato a Ele, e mais você entende que perto está o Senhor, perto. Ele não está longe, Ele não está no céu, Ele habita nos corações quebrantados, Ele fala nos corações despedaçados. Ele pega na mão aquele vaso que Ele mesmo quebrou, e Ele faz de novo tudo novo. Ele deseja moer as nossas vidas, o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa incredulidade, para fazer tudo de novo. Porque os pensamentos dele são mais altos. Os caminhos que ele tem para mim e para você são mais altos. A história que ele escreveu para você é uma história de paz, é uma história de vitória, é uma história de vida, de abundância, de felicidade. Mas nós temos um caminho a percorrer. Nós temos uma história a trilhar. Aleluia. Essa manhã eu estava no monte e estava muito quente, tinha muito pernilongo hoje. Estava difícil ficar lá. Aí eu liguei uma fogueira, acendi uma fogueira lá. Acendi uma fogueira para espantar um pouco aqueles bichos. E tinha um irmão da Bola de Neve lá, e a gente conversou um pouco e começamos a orar. E eu comecei a agradecer a Deus. E quando você agradece, Ele sempre responde ao seu coração. Quando você decide um momento do seu dia, que você decide ser grato a Ele, Ele se encontra conosco. Ele se encontra com você. De várias formas, o Senhor, Ele se encontra conosco no nosso dia. E Ele começou a me lembrar de Jefté. E quando eu lembro de Jefté, eu lembro de rejeição. Mas hoje eu não quero falar de rejeição. Que o Senhor me ajude a não falar de rejeição, né? Está sendo gravado, e rejeição eu acabo expondo muito a minha vida, os meus filhos, os meus pais. Mas se você quiser abrir comigo Juízes 11, e se você tem um lápis, você pode anotar, né? Esse é um capítulo que eu já falei muito sobre trabalhar, sobre ser escravo, herdeiro, sobre manipulação, motivações erradas. E hoje eu quero compartilhar com você Juízes 11. Deixa aberto que a gente vai decorrer sobre esse capítulo. O versículo 1. Se você não achou, ainda bem no início da Bíblia, o 6º, 7º livro, depois de Deuteronômio vem Josué e vem Juízes. Você precisa fazer a teologia. Na teologia nós aprendemos a manejar a Bíblia. Só que não somente se inscrever, você precisa começar e terminar, né? Na teologia a gente vê às vezes uma empolgação das pessoas, e elas começam, mas elas não terminam. Porque a gente precisa estudar, ouvir,
uma pessoa, a gente precisa ler, né? E tem aquela tão temida prova que você precisa ler, você precisa estudar. E é tão bom quando você estuda a palavra, que você vai conhecendo aquilo que Deus quer falar com você, com seus filhos. Juízes 11, o versículo 1 diz assim: era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, diz a minha versão. A ótica de Deus para Jefité era que ele era valente e valoroso. A visão que Deus tinha de Jefité era que ele era valente e valoroso. E qual será a ótica, a visão que Deus tem da sua vida, da sua família, do seu chamado? Se a gente fosse estudar as 7 cartas de Apocalipse, o Espírito Santo ministra a João e ele sempre começa numa ótica de elogio. Olha, você é aquela que anda entre os 7 castiçais, conheço as tuas obras, conheço o tempo que você sofreu, que você foi atribulada. Deus sempre começa elogiando, né? Quando você recebe uma profecia daquele irmão certeiro, né? Ele sempre começa elogiando, ele sempre começa dizendo aonde vai terminar, como vai ser, o que você vai se tornar, quando Deus te pegar na mão, o que Ele vai fazer, como vai terminar a sua carreira, qual é o seu chamado. É tão lindo quando aquela pessoa recebe uma palavra ou uma visão. Olha, eu te vi naquele lugar, sendo um profeta de Deus, e você ser profeta. Olha, eu te vi naquela praça, você é um evangelista, e você vai evangelizar muitas pessoas. A graça de Deus está sobre a tua vida, para chamar pessoas para perto de Deus. Ou quem sabe você vai ser um mestre. Coisa linda é você sentar na teologia, e ouvir o pastor Edson Zima falando sobre a história da igreja. Aí você se pergunta, como é que esse cara tem tanta informação? Porque Deus chamou ele, Deus predestinou ele, e a ótica de Deus é sempre afirmando a nossa identidade, é sempre nos chamando para perto, né? Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver que muitas das vezes Deus diz: ó, não temas, eu sou contigo. Olha, se tu passar pelo lugar mais tenebroso, se tu passar pelo lugar mais difícil, eu estarei contigo. A palavra de afirmação de Deus é sempre uma palavra de vida. E quando ele olha para Jefité, esse camarada, ele diz: olha, você é um gileadita e você é valente, você é valoroso. E para a época que esse camarada vivia, era tudo que ele precisava, ser um homem valente, um homem de guerra, um homem guerreiro. Só que também a Bíblia nos ensina que nós temos os poréns. E todos nós, todo cristão sempre tem um porém. Entretanto, mas, se você, essa conjunção adversativa é muito útil para expressar contraste e oposição nas frases. Todavia, contudo, entretanto, se. E a Bíblia continua dizendo ali: então Jefité, o gileadita, era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O versículo 3 diz assim: então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Porém, na minha vida, ou talvez na sua vida, ou como família, pode sinalizar uma guerra espiritual contra um espírito que age na sua família. Aqui, Jefité, ele luta contra um espírito de orfandade, de abandono, de rejeição. Talvez na sua família você lute contra uma falha de caráter.
talvez uma doença geracional, talvez o seu porém seja um posicionamento como um sacerdote de Deus, como um homem firme, como um homem de palavra. Talvez o seu porém seja de deixar de ser uma mulher rixosa, que só arruma confusão, que vive de confusão em confusão. Talvez o seu porém seja um pecado escondido, que você tem vergonha. Talvez seja uma incredulidade familiar. Na sua família, talvez as pessoas não conseguem se firmar na fé, na ousadia. Talvez o seu porém seja a dificuldade de parar de manipular situações. Na igreja existe muito. As pessoas que sempre manipulam uma situação, elas sempre conseguem aquilo que elas querem atingir, às vezes fora de propósito, tempo, fora de estação. Qual é o seu porém? Agora imagine Jefité, se ele era um filho fora do casamento, ele era um bastardo, ele era uma criança que cresceu fora da aliança de casamento, não tinha o pai, não tinha firmeza, não teve destino. Jefité nunca viu. E ele sempre cresceu com essa luta. Os seus irmãos nunca gostaram dele. Os seus familiares, talvez lá na empresa onde você trabalha, você seja muito perseguido. Talvez o seu porém seja a dificuldade na fofoca, de falar da vida dos outros, de se aproximar de pessoas na igreja, de liderança, para muitas das vezes alcançar um lugar que nunca será seu. Talvez o seu porém seja pouco importa, faz de qualquer jeito, você não tem horário para as coisas de Deus, você não dá valor para o Senhor. Qual é o seu porém? A Bíblia fala em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí ele diz aquilo que ele diz em muitas das cartas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Ao que vencer. Vencer, confrontar ou fugir, ou se esquivar, ou ir para o lugar escuro, ou continuar fazendo a mesma coisa. Eu estava ministrando esses dias num aniversário de uma igreja, e muito lindo que o Senhor me fez ministrar naquele lugar, porque o calendário judaico de 5.784, e nós vivemos o ano de 2024, estamos até no dia 4 hoje. E o hebraico é muito complexo, porque letras são números e números são letras, e tudo tem uma simbologia muito grandiosa. Mas a quarta letra do alfabeto é Dalet, que significa porta. E a Bíblia diz que há uma porta aberta no céu. Há uma porta aberta sobre as nossas vidas. E a porta fala no lugar onde você entra, talvez uma nova transição, um novo tempo, uma nova história. Talvez os seus familiares estão aguardando o teu posicionamento, a tua vida com Deus seja mais fervorosa, mais abundante, mais real, mais verdadeira, mais eficaz. Sabe aquela pessoa que vive fugindo? Vive naquele quarto escuro de tristeza, de remédios. Ou aquela pessoa que vive mudando de igreja. Aquela pessoa, quando é confrontada, em vez dela aceitar, ela muda de igreja.
Ou aquela pessoa que já passou em vários grupos determinados da igreja, ela vive arrumando confusão e a culpa sempre é os outros. Ela nunca consegue enxergar o seu porém. E nós precisamos analisar a nossa história, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. E o versículo 3 diz que Jefité, ele fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Quando nós fugimos, o diabo ele sempre vai nos conectar com pessoas da tribo dele. Quando nós fugimos, sempre as pessoas levianas, os maus caráter, aquelas pessoas de manipulação, elas vão se juntar com você. Quando você foge do propósito de Deus, quando você foge daquilo que Deus quer estabelecer para a sua vida, quando você decide não ter fé naquele momento que você precisa ter fé. Tem momentos na nossa vida que Deus está trabalhando no nosso interior, às vezes na nossa saúde, nas nossas finanças, no nosso casamento, no grupo onde estamos, na empresa onde nós estamos, e às vezes aqui dentro parece que tudo vai ser uma ruína, tudo vai se acabar, mas nós não podemos pronunciar a falta de fé, a murmuração. Eu não posso fugir, eu preciso continuar, porque se Ele está comigo, se Ele está com você, quando Jesus dorme no barquinho, a tempestade, a água, imagine você no barquinho, numa tempestade, a água balançando, o medo, o terror, o pânico. E às vezes a gente precisa, sabe, sair daquele lugar de misticismo, de alma. Porque quando Deus ele nos chama para um posicionamento, não é a alma, é o meu espírito, eu sei, eu entendo, eu preciso, é uma decisão minha. Eu já tenho um quarto escuro, eu já tenho uma crise, eu já tenho um momento difícil, e eu preciso firmar a minha estaca num lugar de vida. Tem lugares que o pastor não vai com você. Tem lugares que o seu líder não pode levar você. Tem mesas que você senta, que você precisa levantar. Eu tenho, irmão, quase 17 anos nessa casa aqui, pastoreado pelo mesmo pastor e pela mesma pastora. E eu lembro de uma pessoa que me ajudou muito aqui. Uma pessoa que sempre quando eu ia conversar, ela sempre tirava as minhas dúvidas. E o meu papo com ela sempre era sobre a palavra de Deus. E eu carrego hoje uma frase dela, que ela me falou: quando Deus te chamar para algo, nunca diga não. E todas as vezes que eu sou convidado para algo, eu não consigo dizer não. Porque eu entendo que Deus é que, se eu tenho vida com Deus, se eu oro, quando eu sou chamado para alguma coisa, eu preciso entender se a minha devoção ela é sincera, Deus está me chamando. Só que um dia o pastor falou: olha, tu não pode mais receber essa pessoa na tua casa. Eu não quero mais que essa pessoa sente com você. E naquele primeiro momento eu não entendi. Só que depois de um tempo, a gente acaba entendendo. Só que eu fui obediente. E às vezes a desobediência nos leva para um lugar de independência. Todas as vezes que eu desobedeço um mandado de Deus, ou talvez de um pastor, eu estou dizendo que eu não preciso de Deus. Eu consigo, eu faço, eu entendo, eu sou independente. E todas as vezes que eu obedeço, que eu deixo Deus trabalhar na minha vida, eu estou dizendo para Deus e para o mundo espiritual: eu dependo do Cristo vivo, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Senhor.
Tem vezes que eu quero vir para fora, mas eu preciso ficar quieto. Fugir do confronto retarda o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que Deus te chama para um lugar, muitas das vezes a gente quer ocupar outro lugar que não é nosso. E todas as vezes que eu ocupo um lugar que não é meu, eu acabo impedindo o mover de Deus com várias pessoas. Pessoas que estão fugindo do seu propósito ou de confrontar os seus poréns, são as mesmas que podem tirar você do seu. A gente falou muito sobre alianças aqui, né? E eu nem vou entrar nesse lugar. Agora, se nós olharmos para a vida de Jonas, a gente vai perceber que quem vive fugindo do propósito é alguém que vive atraindo tragédia e causando tempestades. Todas as vezes que Deus quer trabalhar dentro de mim, Ele me chama para o confronto, às vezes, no meu orgulho, na minha altivez, na minha falta de amor, falta de perdão. Agora, se nós analisarmos, imagine só, pensa aquelas pessoas naquele navio com Jonas indo viajar, as famílias, todo o trabalho daquelas pessoas estavam naquele lugar, indo para outra cidade, indo para outro lugar, a bagagem, os seus pertences, e uma pessoa num lugar errado, fugindo do confronto, fugindo do porém, fugindo daquilo que Deus estabeleceu para ele fazer. Agora, aquelas pessoas que estavam naquele navio não tinham a noção do que ia acontecer com elas, com a bagagem, com a história, com seus familiares. Quem tinha noção ali? Aquele que estava fugindo. Aquele que estava dizendo não para o trabalhar de Deus. Ninguém sai de casa imaginando que o mal vai acontecer, ou que o pior pode acontecer, ou que vai ter algum prejuízo. Agora todo mundo pagou pelo erro de Jonas, porque o navio ia naufragar, eles tiveram que jogar todos os pertences ao mar. Imagine a história das pessoas naquelas bagagens, o mantimento. Por isso que quando Deus chama uma pessoa para esse lugar, você precisa entender o seu lugar, a sua identidade. Deus não trabalha só com a cabeça ou só com as mãos. Ele trabalha com todo um corpo bem ajustado. A mão tem importância, os pés têm importância, a orelha tem importância, o cabelo, os cílios, tudo no nosso corpo físico tem alguma importância. Imagine você, se o Cristo vivo, Ele morreu naquela cruz por mim, Ele morreu por você. Qual é a sua importância no reino de Deus? Qual é o seu lugar? Qual é a sua identidade? Qual é o lugar que Deus tem para você estabelecer? Talvez como um empresário bem-sucedido. Talvez Deus quer liberar uma ideia para você, mas você sempre vive fugindo por causa da falta de convicção, da falta de fé. Ah, é só para os outros, para mim não é. Deus tem com aquela pessoa lá. Deus tem com aquele irmão lá. Irmãos, eu sou o improvável dos improváveis. Eu lembro de um dia lá no Guanabara, a gente fez uma roda de oração, numa multidão de 8 pessoas. Eu sempre conto isso porque eu preciso voltar sempre para aquele dia. E a pastora, ela me achou naquela roda de 8 pessoas.
E eu fui fazer uma oração, e eu tremi na hora, porque eu já estou aqui orando, mas ninguém vai me chamar para nada. Porque tamanho era o meu medo de falar, tamanho era o meu medo de me expor, tamanho era o meu medo que as pessoas olhassem para mim. Eu fiz uma tremenda de uma oração de 3 palavras. Eu morava muito pertinho da igreja. Naquele dia eu fui de a pé, que talvez não dava nem 1 quilômetro da minha casa. E eu lembro como subi aquele morro fracassado, com aquele sentimento assim, esse negócio de crente não é para mim. Porque todas as vezes que eu penso assim, o pensamento de derrota não é o pensamento, não é a ótica de Deus para mim, nem a ótica de Deus para você. Quando Deus chama Josué, Ele diz: ó Josué, não temas. E na primeira cidade conquistada, Josué nem precisou fazer nada, ele só rodeou aquele lugar, porque quem guerreou foi Deus. Quem derrubou as muralhas? Josué só obedeceu. Imagine você rodeando um lugar e Deus é que vai trabalhar por você. Deus é que vai fazer por você. Primeira Reis 19, de 1 a 4. A pastora já falou do Elias, mas eu vou falar de novo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias foge e pede até a morte. Mas os deuses de Jezabel já eram deuses falsos, mortos. Ele já tinha confrontado ali 850 profetas. Deus tinha sido com ele. Agora, uma palavra às vezes de confronto de alguém, às vezes uma palavra que menospreza, às vezes uma palavra dura do pai, da mãe, do seu líder, do pastor, na empresa. Uma palavra, uma frase, às vezes nos coloca nesse lugar de morte, de desespero, fazendo que com um homem de Deus fosse caminhando para o deserto, para um lugar que Deus não tinha para ele. Imagine o lugar de tormento na alma, imagine o lugar de dificuldade, de tristeza desse homem aqui. E às vezes a nossa vida com Deus é assim. Às vezes a gente está num momento de euforia, num momento de vitória, né? Quando você sai daquele retiro, meu Deus, né? Eu que já participei de trocentos retiros, e às vezes a gente está lá no domingo de manhã, aquela pessoa, meu Deus, e é esse curso, é tal, e o camarada até esquece da glória para Deus, porque esse curso, essa ferramenta, meu Deus. Na outra semana está pedindo aconselhamento, porque aquela porção que Deus liberou, às vezes aquilo é poder, irmãos. A manifestação do poder de Deus, e o poder ele vem sobre nós, aquela euforia.
Agora tem um tempo que o Espírito Santo ele vai deixar você caminhar. Até onde você vai chamar Ele para perto? Até onde você quer andar com Ele? Até onde você deseja viver com Deus? Até onde é o seu nível de fé, de ousadia, para entrar no seu quarto e fazer aquilo que é mais pregado nessa casa? No seu quarto só tem você lá. Aí você liga, se você tem aquela JBL com aquele volume alto. Aí você ouve aquela canção. E você se depara com você mesmo. Ninguém está vendo. Ninguém está te olhando. Mas o Criador da vida, é isso que Ele deseja ver na terra. Pessoas que param tudo para ouvir a Ele, para falar com Ele. Qual é o seu porém? Qual é a sua dificuldade? Esse é o ambiente de temor, porque nós precisamos refletir. Porque no dia da vitória, no dia da plenitude, você não precisa de ninguém. Agora, no dia da dificuldade, no dia que você está sozinho, no dia que você não tem uma saída, que você não consegue enxergar, que alguém confronta você, ou que o Espírito chama você para um tempo, às vezes é mais fácil fugir. Coisa difícil para mim, às vezes, pedir o perdão, irmão. Eu sou ruim, irmãos, eu sou uma pessoa ruim. Minha esposa nem veio hoje, porque ela já ia falar. Porque nós, como seres humanos, sem a presença de Deus, nós não temos nada para oferecer para outra pessoa. Agora eu quero ir com você lá em Atos 13. É um exemplo de alguém que Atos 13, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos. Diz assim a palavra do Senhor, o versículo 4 de Atos 13. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Aqui a Bíblia relata que João, o mesmo que escreveu o livro de Marcos, o seu nome era João Marcos. Aqui a Bíblia diz que ele era um cooperador de Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que essas pessoas foram enviadas pelo Espírito Santo, foram chamadas, né? A Bíblia não relata aqui um motivo que a gente vai ler, mas claramente tem uma tensão aqui, porque lá em Atos 15, um pouquinho mais à frente, lá no versículo 36 até o 39, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos.
Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então a Bíblia relata que aquele mesmo menino enviado pelo Espírito Santo, ainda muito jovem, com 2 homens de Deus, ele acabou abandonando a jornada missionária. E houve até uma contenda aqui, porque Barnabé queria dar mais uma chance para ele. Talvez Paulo viu que João tinha uma falha de caráter indigna de confiança e não queria mais aquele jovem com ele. Mas talvez Barnabé tenha visto uma estabilidade na sua imaturidade, no seu dia a dia. Mas aqui a Bíblia fala de uma pessoa que fugiu do propósito com Deus. Mais uma pessoa que não desejou continuar a sua jornada. Quantos de nós, muitas das vezes, desistimos a nossa jornada, por exemplo, da cura interior? Porque às vezes a gente tem que começar a liberar perdão para muita gente, a gente tem que voltar atrás no meio da família, pedir perdão para os familiares, pedir perdão para aquelas pessoas, né? Talvez antigos líderes que a gente amaldiçoou até a 14ª geração. Muitas das vezes a gente precisa voltar àquele lugar e fazer o conserto. Às vezes a gente tem que pagar aquelas pessoas que a gente está devendo. A gente precisa ir lá e dizer, eu te peço perdão porque eu caminhei um tempo e eu não sabia o que era ser um homem ou uma mulher de caráter e eu nunca paguei as pessoas direito. E muitos, quando chegam nessa parte, no caminho de volta, não precisa, Jesus já pagou tudo, hoje eu sou uma nova criatura, está tudo certo. Quantos de nós não nos queremos desistir, às vezes, no casamento, porque é sempre aquela briga, é sempre aquela dificuldade, um não entende o outro. Quantas vezes a gente quer abandonar aquela pessoa que a gente está discipulando, que incomoda muito, que não entende o lugar espiritual, que nunca obedece. Mas um pouquinho mais tarde, Paulo ele chama, porque Paulo agora ele está na prisão, e ele chama João Marcos e ele diz assim, chama João porque é muito útil para mim, para o ministério. A Bíblia não relata o que aconteceu lá em 2 Timóteo 4,11, mas eu quero entender que João ele teve um tempo de arrependimento. Ele teve um tempo que ele amadureceu naquilo que Deus tinha com ele. Talvez no começo daquela jornada ele foi empolgado porque os outros estavam vivendo, ou porque a igreja dele estava vivendo, e ele quis tomar um lugar que ele não estava pronto, que ele não tinha músculos espirituais, talvez ele não tinha oração, ele não tinha vida, ele não tinha jejum, ele não tinha tempo com Deus, e ele tentou entrar no ministério de outra pessoa. Mas aqui a Bíblia relata que ele é chamado novamente. E quantas vezes o Senhor ele não nos dá uma nova chance? Quantas vezes o Senhor ele não coloca diante de nós uma nova oportunidade? Quantas vezes quando você entra por aquela porta, Deus não lhe dá uma oportunidade de ser um filho sincero? Só que às vezes a gente vem para a igreja já com aquele pensamento, chega atrasado, não dá muito valor, preocupado com o que vai acontecer
preocupado às vezes com quem vai ministrar a palavra, colocando a fé na terra. Quantas vezes quantas segunda-feira o Senhor não te dá a oportunidade de ser grato, de fazer diferente? Aquela pessoa que quase não fala nada, ela precisa expor um pouco mais os seus sentimentos. E aquela que fala demais, precisa de um tempinho de silêncio. No Brasil acontece muito isso, né? A mulher que fala demais e o homem que não consegue falar por causa da insegurança, por causa que ele às vezes é muito bananão, né? E às vezes a mulher, ela tem aquela, né? O empoderamento, o endemoniamento, não, empoderamento, né? Que já vem, né, da padroeira. A padroeira, ela libera um empoderamento para as mulheres, mulheres fortes no lugar do homem. Eu lembro de uma história no centro de recuperação. O cara, ele tinha um dom muito lindo. Ele era tatuador. E ele tinha 5 filhos. E ele vivia numa outra cidade aqui perto. Mas ele não conseguia ficar 3 meses com a sua família, porque ele caía na droga e daqui a pouco ele se recuperava e tal. E ele sempre estava no centro de recuperação lá enquanto eu ia. Só que a mulher dele não, ela cuidava dos 5 filhos e ela trabalhava e sustentava. E aí eu não entendia, cara, como é que consegue? E às vezes o cara está ali, ele não consegue nem ficar em pé, nem viver um ano firme na presença de Deus. Isso acontece muito no Brasil, por causa da pressão espiritual que nós vivemos. E aí eu lhe pergunto, qual é o seu porém lá na sua casa? Porque Deus, ele já tem aquela ótica para você. E você já, eu sei que todos aqui já receberam uma palavra daquilo que vai acontecer. Uma vez fizeram há uns 10 anos atrás talvez, uma surpresa no meu aniversário. E foi muita gente da igreja e tal. Eu lembro certinho que eu estava numa mesa assim, na casa da minha tia. E a gente está conversando e falando e tal. E eu bem quietinho, envergonhado, porque imagina, entrei na casa do meu tio e não imaginava, e todo mundo cantando parabéns. Eu tinha acabado de vir de um jogo de futebol, estava todo suado, olhei aquele monte de gente, um monte de gente da igreja, eu queria me esconder. Só que eu lembro naquele dia, naquela palavra, o pastor falou assim para mim: tu tem um chamado de Deus, e quando Deus te pegar, Ele vai te transformar em outra pessoa. Só que naquele dia, ouvir aquilo era muito difícil, né? Lá em casa eu sempre falei muito pouco, e a minha esposa sempre falou mais alto que eu. Ela dava o sim e o não, e para mudar essa realidade foram anos e anos. Primeiro eu precisava entender o meu lugar, eu precisava entender a minha identidade, eu precisava entender aquilo que Deus tinha comigo, e ela também precisava entender o lugar dela, porque é 50 de cada um. Cada um entende a sua parte, cada um entende o seu lugar. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Sabe, à medida que a gente falou, e eu acabei falando sobre todas essas histórias, todos esses personagens bíblicos aqui, a gente entende que Deus, Ele persiste pacientemente em nos chamar.
em nos resgatar, em nos atrair. Ele sempre envia alguém para chamar a nossa atenção. Ele sempre envia alguém para nos abraçar. Ele sempre envia alguém para nos ajudar. E essa noite a minha palavra para você, ela é até quando você vai ficar fugindo daquele lugar, daquele confronto, daquele porém? Até quando você vai ficar deixando de lado aquele trabalhar que Deus Ele quer moer às vezes o nosso interior? Eu lembro de um tempo, de uma estação que Deus trabalhou comigo 4 anos na minha vida. Não foi um dia, nem 30, foram 4 anos Deus me movendo naquele lugar. Eu esperando por uma promessa, eu esperando por um tempo novo. Eu em 2015, se eu não me engano, eu descobri um tumor atrás do meu olho esquerdo e foi um tempo muito difícil. Porque passar por um momento de uma doença pessoal e tão difícil, você fica com a sua alma muito aflorada. E assim pode ser uma crise no casamento, pode ser um lugar que Deus tem para ti, mas você vive fugindo. Pode ser talvez um empreendimento novo, uma ideia nova. Pode ser algo que Deus quer te dar, mas você não se vê capaz de entrar naquele lugar, ou você talvez não tenha ousadia para se apropriar daquilo que Deus já falou que vai fazer. E essa noite eu queria que você ficasse de pé comigo.